Durante séculos, uma sombra pairou sobre uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras. Ela foi difamada, silenciada e sua verdadeira história ocultada. Mas por que a mulher que Jesus escolheu para anunciar sua ressurreição foi rebaixada a um mero símbolo de pecado? A resposta pode residir em um segredo guardado por mais de 1.600 anos nas profundezas das montanhas da Etiópia. Lá onde o cristianismo floresceu intocado pelas censuras de Roma, existe uma Bíblia que desafia tudo o que você aprendeu. A Bíblia etíope, com seus textos proibidos, levanta questões incômodas. E se o Vaticano escondeu a verdade? E se Maria Madalena não foi o que nos contaram? Prepare-se para uma jornada que desvendará como uma das maiores mentiras da história foi criada e o que a África sabia sobre Maria Madalena que o Ocidente tentou apagar. E se tudo o que você ouviu sobre Maria Madalena estivesse errado? Não apenas mal entendido, mas deliberadamente apagado? Pense comigo. Por séculos, ela foi retratada como uma pecadora, uma prostituta, uma mulher quebrada que, sim, encontrou perdão aos pés de Jesus. De pinturas renascentistas a simples lições da escola dominical, essa é a história que a maioria de nós aprendemos. Mas e se essa imagem nunca tivesse sido de fato verdadeira? E se, enterrada sob camadas de política romana, confusão medieval e a tradição da Igreja Ocidental, existisse outra história? Uma história preservada não em Roma, mas nas montanhas da distante Etiópia. Preste atenção nisso. Esta é a verdadeira face de Maria Madalena que você nunca deveria ter visto. Verdade número 1. A Madalena da Etiópia, a apóstola dos apóstolos desconhecida. Na Etiópia, uma das civilizações cristãs mais antigas do mundo, ela não é lembrada. Não, ela não é lembrada como uma mulher chorosa, com um frasco de perfume. Ela é lembrada como uma professora, uma visionária, uma santa. Em alguns textos notáveis, ela é sim uma missionária que viajou para a África após a ressurreição de Cristo, fundando igrejas, convertendo comunidades inteiras, deixando um legado espiritual que duraria por muitas gerações. A maioria de nós, veja bem, criados nas tradições cristãs ocidentais, a imagem de Maria Madalena evoca uma figura muito específica. Uma mulher chorando aos pés de Jesus. Uma pecadora, uma prostituta, alguém que se perdeu, mas que foi salva pela imensa graça. Essa versão de Maria foi contada tantas vezes, de tantas maneiras, que se tornou parte do imaginário coletivo, através de sermões dominicais, vitrais, pinturas renascentistas, até filmes de Hollywood. Mas aqui é a verdade, a irrefutável verdade. A Bíblia nunca, jamais a chama de prostituta, nem uma única vez. Então, de onde veio essa imagem? No ano de 591, um líder religioso fez um sermão em Roma. Nele, ele combinou 3 mulheres diferentes do Novo Testamento. Maria de Betânia, a mulher pecadora anônima que unge os pés de Jesus, e Maria Madalena, em uma única figura. O resultado foi devastador. Eficaz, uma mulher para representar tanto o arrependimento quanto o perdão. Um símbolo do pecado feminino e da redenção masculina. E por mais de 1.400 anos, essa versão de Maria Madalena permaneceu inquestionável. Mas hoje, estudiosos de diversas tradições, católicas, protestantes, ortodoxas, concordam que isso foi um erro cósmico, um erro poderoso que apagou quem ela realmente era. Porque, se você desvincular o mito e, sim, voltar aos evangelhos, especialmente nos livros de Lucas, Mateus e João,
O que você encontra não é uma mulher quebrada, agarrando-se a Jesus com culpa. Você encontra uma discípula, uma testemunha, uma líder. Maria Madalena é a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Cristo. Aquela a quem Jesus mesmo diz: preste atenção, vá e diga aos meus irmãos. Ela é, literalmente, a apóstola dos apóstolos. Então, pergunto a você, por que sua voz foi silenciada? Por que a história a transformou em uma trabalhadora sexual penitente quando os evangelhos a mostram como a primeira pregadora do Cristo ressuscitado? Alguns dizem que foi um mal-entendido. Outros que foi um esforço deliberado para suprimir a ideia de uma mulher com autoridade espiritual. Seja qual for o motivo, o dano foi feito. A Maria Madalena com quem a maioria de nós cresceu não é a Maria da igreja primitiva e certamente não é a Maria lembrada na África. Porque, na Etiópia, uma história muito diferente sobreviveu. Uma história onde Maria não é apenas perdoada, mas seguida. Não apenas humilhada, mas honrada. Não apagada, mas exaltada. E nas montanhas da Etiópia, a voz dela ainda ecoa. Através de textos antigos, arte sacra e tradições orais que a lembram, não como uma pecadora, mas como uma santa. E de onde exatamente veio essa tradição? É isso que descobriremos ao viajarmos para o único lugar onde a Bíblia nunca foi editada por Roma. Verdade número 2. A jornada de Maria Madalena à Etiópia. Uma missão perdida. Na sagrada tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, Maria, ela não é lembrada como uma figura passiva que desaparece após a ressurreição. Em vez disso, a jornada dela estava apenas começando. De acordo com o Sinaxarion etíope, o livro oficial de santos e dias festivos lido em igrejas por todo o país, Maria Madalena não permaneceu na Terra Santa após a ascensão de Cristo. Ela viajou, e não para qualquer lugar, mas para a própria Etiópia. Sim, a tradição etíope sustenta que Maria Madalena, fortalecida pelas palavras de Jesus ressuscitado e cheia do Espírito Santo, navegou para o sul da África. Lá, ela pregou o Evangelho, realizou milagres, converteu comunidades locais e, olha só, em alguns relatos, até estabeleceu uma das primeiras comunidades cristãs no continente. Para muitos no mundo ocidental, isso soa extraordinário, até lendário. Mas para os cristãos etíopes é uma memória viva, uma verdade sagrada, transmitida por gerações, escrita em liturgias e comemorada em ícones. E não é sem precedentes bíblicos. Lembre-se da história no livro de Atos 8, onde Filipe encontra um oficial etíope, um eunuco real de Cândace, rainha da Etiópia. Esse encontro não foi aleatório. Ele sinalizou algo essencialmente mais profundo. Uma conexão divina entre o cristianismo primitivo e a África. Uma conexão que a Etiópia abraçou e nunca mais largou. Portanto, a presença de Maria Madalena na tradição etíope não é apenas simbólica, é fundamental. Em sermões, ela é louvada como a mulher de 7 virtudes, um contraponto direto ao mito ocidental de 7 demônios. Em hinos antigos, ela é chamada de portadora da luz dos apóstolos e primeira entre as mulheres fiéis. Em manuscritos de És que datam do século XV, ela aparece, não como uma penitente de fora, mas como uma evangelista audaciosa, estando entre os discípulos, igual em sabedoria, voz e autoridade. Um texto de És até a descreve pregando em campos abertos, segurando um pergaminho, cercada por aldeões ajoelhados em reverência. Outro a retrata como aquela que fala as palavras do ressuscitado, quando outros ainda temiam o silêncio do túmulo.
Pense nisso. Na Etiópia, Maria não foi meramente perdoada. Ela foi seguida. Ela não foi silenciada. Ela falou. Ela não se escondeu atrás de Pedro e Paulo. Ela estava ao lado deles. Isso não é apenas revisão, é restauração. Uma visão de Maria Madalena não como uma nota de rodapé emocional, mas como uma fundadora espiritual. Alguém que levou a mensagem da ressurreição para terras que o império não havia alcançado, através de uma voz que ninguém poderia apagar. Verdade número 3. O Evangelho de Maria Madalena na Etiópia. Uma revelação perigosa. Se esta visão de Maria Madalena parece radical, está prestes a ficar ainda mais, porque a próxima parte da história dela não é sobre aonde ela foi, mas sobre o que ela sabia. Um evangelho antes considerado herético no Ocidente tornou-se sagrado na Etiópia. E em suas páginas, Maria Madalena fala diretamente sobre visões, sabedoria e verdades divinas confiadas apenas a ela. Escondido por séculos, perdido nas areias do Egito, descartado por líderes da igreja e redescoberto apenas em tempos modernos. O Evangelho de Maria é diferente de qualquer outra coisa na tradição cristã. Não é longo. O que sobrevive são apenas algumas páginas frágeis. Mas o que ele contém é poderoso e perigoso. Este é o Evangelho que deu a Maria Madalena sua voz, não apenas como discípula, mas como uma professora visionária, uma mulher que recebeu revelação divina, diretamente do Cristo ressuscitado. Voltando a 1896, foi quando um colecionador alemão adquiriu um códice de papiro copta no Cairo. Ele não tinha ideia do que estava em suas mãos. Quando os estudiosos finalmente o examinaram, encontraram algo chocante. Um evangelho atribuído a Maria Madalena, escrito de sua perspectiva, preservado não em grego ou latim, mas em copta saídico, um dialeto cristão egípcio. E o que ele dizia era revolucionário. Neste evangelho, após a ressurreição de Jesus, os discípulos homens estão confusos, estão com medo. Eles não entendem o que acabaram de testemunhar. É Maria quem se adianta e diz: não choreis, nem vos entristeçais, nem sejais indecisos, pois a sua graça estará completamente convosco e vos protegerá. Então, ela começa a recontar o que Cristo lhe revelou em particular. Visões místicas, ensinamentos sobre a natureza da alma, o caminho do conhecimento interior, a ilusão do pecado e a jornada da libertação. Mas nem todos estão satisfeitos. Pedro a desafia. Ele diz: ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos nos virar e todos ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Ao que outro discípulo, Levi, responde: se o Salvador a fez digna, quem sois vós para rejeitá-la? O Evangelho de Maria não apenas coloca Maria no centro, ele defende seu direito de falar, de liderar, de ensinar. E isso pode ser exatamente o motivo pelo qual foi suprimido. Este texto não foi incluído no cânon pelos padres da igreja. Era muito disruptivo, muito feminino, muito gnóstico. Ele desafiava não apenas a hierarquia dos apóstolos, mas toda a estrutura da autoridade cristã primitiva. E então, na Etiópia, este evangelho encontrou um tipo de santuário. Embora não tenha sido originalmente escrito lá, o cristianismo etíope, com sua profunda abertura para escritos apócrifos e místicos, abraçou suas ideias. Os teólogos etíopes interpretaram as visões de Maria através de sua própria lente espiritual. Eles a viam não como uma ameaça, mas como uma mística, parte de uma longa tradição de mulheres santas que recebiam visões, profecias e conhecimento divino. Eles ecoaram sua voz em hinos, pintavam-a segurando pergaminhos e cruzes, não vasos de perfume. Na Etiópia, o Evangelho de Maria não era heresia, era revelação. E mais do que isso, era restauração.
Uma maneira de lembrar que Maria Madalena não foi apenas a primeira testemunha da ressurreição, ela pode ter sido a primeira teóloga, a primeira pregadora. Aquela em quem Jesus confiou suas verdades mais íntimas. E se isso é verdade, o que isso diz sobre como a igreja primitiva deveria funcionar? O que isso diz sobre quem deveria liderá-la? Essas são as perguntas que tornam o Evangelho de Maria tão poderosos e tão ameaçadores. E elas nos levam a algo ainda mais provocador. Porque embora este Evangelho fale a sua alma, a arte etíope nos diz como eles viam seu corpo, sua missão, sua realeza. Verdade número 4. A rainha etíope desvendando os ícones de Maria Madalena. Se queremos entender como a verdadeira história de Maria Madalena pôde sobreviver enquanto o mundo ocidental tentou tão arduamente esquecê-la, temos que olhar em uma direção que poucos sequer consideram. Para o sul, não em direção a Roma ou Constantinopla, mas para o coração da África Oriental. Porque na Etiópia algo notável aconteceu. O cristianismo enraizou-se cedo e cresceu forte, sem nunca passar por Roma. No século IV, apenas algumas décadas depois que o Império Romano tornou o cristianismo legal, o reino de Axum, no que hoje é o norte da Etiópia e da Eritreia, tornou-se uma das primeiras nações do mundo a declarar o cristianismo como sua fé oficial. Antes da Inglaterra, antes da França, antes mesmo da maior parte da Europa. Mas o que torna a Etiópia verdadeiramente extraordinária não é apenas quando eles adotaram o cristianismo, é como eles o manteveram. Enquanto as igrejas no Ocidente gradualmente ficaram sob a supervisão romana, unindo concílios, mudando cânones e editando escrituras, a Etiópia seguiu um caminho diferente, independente, isolada por montanhas, desertos e séculos de resistência. E por causa disso, eles preservaram algo que poucos outros fizeram, uma tradição bíblica inalterada e não colonizada. Sua Bíblia é uma das maiores do mundo, não apenas em tamanho, mas em escopo. Inclui não apenas os 66 livros que a maioria dos ocidentais conhecem, mas dezenas de outros textos sagrados, o livro de Enoque, os Jubileus, a Ascensão de Isaías e, sim, até mesmo o Evangelho de Maria. Esses escritos eram considerados perigosos no Ocidente. Muito místicos, muito radicais, muito empoderadores. Muitos foram banidos por concílios da igreja e perdidos por séculos. Mas na Etiópia, eles foram guardados, lidos, reverenciados, copiados à mão em manuscritos iluminados, escritos na antiga língua Ge'ez, uma língua tão antiga que antecede o latim no uso cristão. Essa língua, o Ge'ez, tornou-se o vaso sagrado para escrituras intocadas pelas edições eclesiásticas. Tornou-se a maneira como o cristianismo etíope manteve viva uma memória que o Ocidente estava tentando reescrever. E é nesta memória, nesta cadeia ininterrupta de narrativas sagradas, que encontramos uma Maria Madalena que o Ocidente mal reconhece. Não uma mulher caída nas margens, mas uma professora espiritual no centro. Não apagada por concílios, mas exaltada em manuscritos. Não cortada do cânon, mas canonizada como santa. Então, quando perguntamos por que a Etiópia preservou uma versão tão diferente dela, a resposta é simples. Porque eles preservaram um cristianismo diferente. Um cristianismo moldado, não pelo império, mas pelo encontro. Não pela conquista, mas pela continuidade. E ao começarmos a ler suas escrituras, ao espiarmos seus ícones e tradições orais, encontramos mais do que apenas fragmentos de uma Maria esquecida. Começamos a ver o que ela significava para eles, para a África, para a igreja primitiva. Mas para realmente entender o papel dela lá, temos que ir mais longe. Porque o próximo capítulo da história dela não é apenas sobre o que a Etiópia lembrou. É sobre o que ela pode ter feito lá.
em vitrais, em manuscritos iluminados, em ícones transmitidos por gerações. As imagens moldam como lembramos. E quando se trata de Maria Madalena, o contraste entre o Ocidente e o Ocidente não poderia ser mais marcante. Na arte ocidental, especialmente desde o Renascimento, Maria é quase sempre retratada da mesma forma: descalça, chorando, envolta em vermelho, às vezes seminuas, com a cabeça curvada, o rosto pálido, os olhos cheios de tristeza, um jarro de unguento ao lado dela. A ex-prostituta, a mulher penitente. Essa imagem virou o evangelho. Mesmo quando a igreja começou a corrigir seus ensinamentos, a arte nunca mudou. A memória visual era muito, muito forte. Mas na Etiópia, o panorama da memória parece diferente. Em ícones encontrados em igrejas em Lalibela, Gondar e Axum, Maria Madalena não é uma figura chorosa nas sombras. Ela se mantém ereta. Ela veste trajes régios, mantos dourados, faixas bordadas, às vezes um toucado. Em suas mãos, não perfume, mas um pergaminho ou uma cruz, símbolos de ensino, evangelismo, autoridade. Ela não está de joelhos, ela está de pé. E ela não está sozinha. Em vários manuscritos de Êxodo dos séculos XV e XVI, Maria aparece entre os apóstolos, não atrás deles, não abaixo deles, mas ao lado deles. Em uma página iluminada da coleção Tendel Marian, ela é até colocada à direita de Pedro, uma posição de honra na hierarquia visual etíope. Para os etíopes, isso não era revisionismo, era reconhecimento. Eles não precisaram reescrever a história de Maria Madalena porque nunca a apagaram para começar. Seus ícones refletem o que eles leram nas escrituras e na tradição. Uma mulher que foi a primeira testemunha, a primeira pregadora e uma santa de inabalável força espiritual. E mais do que isso, eles a viam como um símbolo da identidade cristã africana, de resistência à dominação romana, do feminino sagrado. Em algumas tradições locais, a imagem de Maria é dita para guardar as entradas de mosteiros. Em outras, mulheres cantam seus hinos durante ritos de cura e parto. Em cada pincelada, cada cor, cada colocação na página, a Etiópia nos diz algo que o Ocidente esqueceu. Que como imaginamos alguém se torna o que acreditamos sobre essa pessoa. Porque imagens, como a teologia, ensinam. E os ícones etíopes de Maria Madalena ensinam uma verdade radicalmente diferente. Uma verdade onde a santidade não é definida pelo arrependimento, mas pela revelação. Não pela vergonha, mas pelo serviço. Não pelo pecado, mas pela força. Então, talvez a pergunta não seja por que a Etiópia a pintou dessa maneira, mas por que o resto do mundo não o fez. E se os ícones etíopes preservaram o rosto, a força, a autoridade dela, poderia ser que algo ainda mais profundo também tenha sobrevivido? Verdade número 5. O legado de Maria Madalena na Etiópia. Linhagens reais e herdeiros da fé. Alguns dizem que Maria não apenas pregou na Etiópia, ela ficou. E na parte final de nossa jornada, exploramos uma tradição tão audaciosa, tão oculta, que raramente foi falada em voz alta. Uma história de linhagens, de descendência real e a possibilidade de que a Madalena tenha deixado para trás não apenas escrituras ou símbolos, ela pode ter deixado para trás um legado. E se Maria Madalena não apenas passou pela Etiópia, e se ela ficou? Porque nas montanhas da África Oriental há um sussurro, uma tradição tranquila, mas persistente, falada em mosteiros, preservada em cânticos e ecoada nas histórias dos anciãos. De que Maria Madalena deixou para trás mais do que ensinamentos. Ela pode ter deixado para trás descendentes.
Algumas versões dessa tradição, preservadas na história oral das comunidades cristãs etíopes, falam de uma união entre Maria Madalena e um dos apóstolos de Cristo. Outras dizem que ela se casou com um convertido etíope local, um líder entre os primeiros crentes que ela batizou. Em ambos os relatos, nasceu uma linhagem de sangue, não metaforicamente, literalmente. Uma linhagem real, nobre em espírito e em carne, que mais tarde se tornaria guardiãs de espaços sagrados, zeladores de relíquias e até mesmo líderes dentro de reinos locais. Alguns rastreiam esse legado para regiões perto do Lago Tana ou Tigray, onde igrejas antigas ainda contêm inscrições a santas mulheres não nomeadas, lembradas simplesmente como as ungidas. Agora, para ser claro, essas não são certezas históricas, são memórias sagradas, histórias transmitidas com reverência, não para provar, mas para preservar. Não para dominar livros de história, mas para manter viva uma verdade mais profunda, que Maria Madalena importou aqui, não apenas como um símbolo, mas como uma ancestral. E talvez seja isso que torna a conexão da Etiópia com Maria tão profunda. No Ocidente, a história dela foi achatada, transformada em mito, erro ou metáfora. Mas na Etiópia, a história dela foi enraizada, cresceu, moveu-se através de gerações, através da geografia sagrada. Porque esse legado não é apenas sobre pessoas, é sobre lugares. Existem mosteiros nas montanhas de Semien, onde mulheres cantam orações a Maria Magdalena ao amanhecer, invocando o nome dela para sabedoria e cura. Existem santuários perto de Bairdar, onde as famílias locais dizem que os passos dela uma vez passaram. Em algumas regiões, parteiras carregam amuletos abençoados em nome dela, usados apenas no parto para trazer conhecimento divino para uma nova vida. Se essas conexões são literais ou litúrgicas, quase não importa, porque o que a Etiópia nos ensina é que lembrar Maria Madalena como santa, estudiosa, evangelista e, sim, até mesmo mãe, muda como vemos tudo. Isso nos lembra que a fé não é apenas uma questão de livros e concílios, mas de história e solo, de quem é lembrado e como, de quem pode falar e quem é silenciado. E na Etiópia, Maria Madalena não foi silenciada. Ela foi santificada, celebrada, levada adiante em pergaminhos e canções, em imagens e lendas, em locais sagrados e bênçãos sussurradas. E talvez esse seja o legado mais poderoso de todos, porque muito antes de teólogos ocidentais debaterem a identidade dela, muito antes de catedrais a pintarem de vermelho, muito antes da ficção reescrever a história dela, a África a lembrou. Não apenas como a mulher que chorou, mas como a mulher que andou, que cruzou fronteiras, que construiu igrejas, que deu à luz gerações de fé e família. E talvez, apenas talvez, a voz dela ainda ecoe. Não nos impérios que tentaram apagá-la, mas nas terras altas que se recusaram a esquecer. Então, talvez esta não tenha sido apenas uma lição de história. Talvez tenha sido um regresso, um retorno a uma voz que nunca foi verdadeiramente perdida, apenas enterrada, coberta sob camadas de política, tradição e esquecimento. Maria Madalena foi chamada de muitas coisas: pecadora, santa, visionária, rebelde, apóstola. Mas nas terras altas da Etiópia, ela foi lembrada, não como um escândalo, mas como uma fonte. Não como um aviso, mas como uma testemunha. Através de textos sagrados, canções antigas e ícones esquecidos, a história dela sobreviveu. Não editada, não apagada, mas elevada. E o que a Etiópia nos oferece hoje é mais do que apenas uma nova versão da história dela. É um lembrete de que a memória sagrada não pertence ao império, pertence ao povo, à cultura, às comunidades tranquilas que se recusam a esquecer, mesmo quando o mundo lhes diz para o fazer.
E talvez essa seja a verdade mais profunda, escondida em tudo isso. Que recuperar Maria Madalena não é sobre corrigir um erro histórico, é sobre restaurar um equilíbrio espiritual. É sobre abrir espaço novamente para as vozes das mulheres, para a memória africana, para verdades que não se encaixam perfeitamente no cânon, mas ainda carregam o peso do sagrado. Se esta história te emocionou, não deixe que ela termine aqui. Comente abaixo. Ela nunca foi apagada. Eu a vejo agora. Curta se você acredita que a história deve abrir espaço para aqueles que foram empurrados para as margens. Confira a próxima história, estamos apenas começando. Temos muitas mais histórias sagradas para recuperar, pois isso não é história antiga, é a sua história também.